Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O Apocalipse fala hoje, e hoje, capítulo 11. O capítulo 11. A partir do primeiro versículo, leremos até o versículo 14. Faremos uma leitura doxológica, o que significa para aqueles que estão nos visitando. Doxológica é uma leitura como ato de adoração. E de fato é uma adoração. É isso que significa doxológica, não é para perturbar você, mas a primeira igreja presbiteriana de Petrolina também é cultura, também promove progresso entre os seus membros e aqueles que nos prestigiam com a sua presença, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Agora atentem, porque o sermão desta noite será baseado a partir daí. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. O que é isso? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. É humilhação total. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, todos juntos agora, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, linguagem simbólica, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu,
dizendo-lhes, todos juntos, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas. E deram glória ao Deus dos céus. Encerrando a leitura, passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Há 8 dias aqui estivemos, por pura bondade do Senhor, iniciando a pregação nesse quadro, nessa sessão do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse, que fala das 7 trombetas. Trombetas que são juízos de Deus sobre a humanidade, ainda que juízos parciais. Porque o juízo total só no dia do juízo. E o tema que pregamos aqui foi este: as 7 trombetas, os avisos de Deus, lembram? E o primeiro aviso, baseado no capítulo 8, 9. Os 3 avisos, melhor dizendo, baseados no capítulo 8 e 9, foram estes. O primeiro, tanto para a igreja como para os opositores da igreja, muito especialmente, Deus está dizendo: eu estou de olho. Eu estou de olho em vocês. Vocês que zombam de mim e tentam desdenhar do meu povo. Pois o narrador narra que o anjo pega o incensário junto com as orações dos santos. E quando ele apresenta no altar, o resultado é uma ordem para que os 7 anjos comecem a tocar as trombetas. As trombetas são tocadas porque Deus ouve o clamor do seu povo. Deus vê o sofrimento do seu povo. Então, esse foi o primeiro aviso. O segundo aviso, lembram? As trombetas de Deus são avisos de Deus. E o segundo aviso é: ainda dá tempo para se arrepender. Não desperdicem essa oportunidade. Pois as trombetas de Deus, como avisos de Deus, também é um chamado para o arrependimento verdadeiro, e não confunda com remorso. E para nossa tristeza, dissemos aqui no capítulo 9, que depois de algumas trombetas tocadas, os homens, as mulheres, jovens, continuaram com contumácia, continuaram com as suas arrogâncias, continuaram adorando seus deuses. Ainda dá tempo, não desperdice. E o terceiro aviso, e assim encerramos o sermão, qual foi? Para aqueles que não se arrependeram e continuam sem se arrepender, o porvir será pior. O que está por vir será terrivelmente assustador. Que isso, pastor? Não nos deixe assustado. Isso. Para quem está em Cristo, as trombetas não assustam. Mas para quem está em Cristo, as trombetas, pelo contrário, é um chamado para calma, que eu estou de olho. Calma, segura um pouquinho, porque eu estou no comando. Louvado seja o Senhor. Mas para quem não está em Cristo, as trombetas estão dizendo: para os que não se arrependeram e continuam com o nariz empinado, o pior está por vir. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração.
E aí vocês percebem que a primeira trombeta ela é tocada. E aí ele atinge a terça parte da terra, queimando a terça parte das árvores. E também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta é tocada também e é atingida o mar. E muitos seres que vivem também lá. A terceira trombeta também é tocada, queridos, e atingem os rios, as fontes de águas. A quarta trombeta atinge os luminares. Ainda que seja numa linguagem simbólica, mas apontando para realidades verdadeiras, reais e espirituais. Mas é na quarta trombeta que também nos é dito: ai, ai, ai dos que habitam na terra, porque ainda falta 3 trombetas para serem tocadas. E por isso, ai, ai, ai. Aí é tocado também a quinta trombeta, meus amados irmãos em Cristo Jesus, e aqui é todo um cenário espiritual muito mais intenso. Aqui é toda uma espiritualidade que transcende ao que os nossos olhos veem. Deus libera um pouco mais o diabo e as suas hostes infernais para gerar angústia na humanidade. É o que diz aqui a quinta trombeta. Leia todo o capítulo 9, irmão, especialmente do 9, do 1 ao 12. A sexta trombeta, a coisa vai piorando. Continua falando de anjos trancados para a perdição, sendo liberados pelo próprio Deus para perturbar mais ainda, para inquietar mais ainda os arrogantes, os impiedosos, os ímpios. Mas aí surge uma pergunta: e nesse íntere? Enquanto as trombetas como juízos de Deus sobre a humanidade, que servem também de avisos, estão sendo tocadas, e dentro de uma progressividade, os juízos vão se identificando onde está a igreja. É o que agora João, movido pelo Espírito Santo, ousa falar sobre as 2 testemunhas, a porta. As 2 testemunhas apontam para a igreja como porta-voz de Deus na terra. Eu sei que você tem uma Bíblia de estudo em casa. Eu sei que você deve ter o Logos, o software Logos. Eu sei que agora temos o ChatGPT. Talvez você já tenha pesquisado sobre essas 2 testemunhas e todos os comentários bíblicos de correntes diversas dirão Enoque e Elias. Tem colegas que defendem isso, que Deus os abençoe. Outros dizem é Moisés e Elias. Tem também igrejas que defendem isso, que Deus também vos abençoe. Tem outros, como Martin Lloyd Jones, dizem uma referência ao Antigo e o Novo Testamento, que Deus também vos abençoe. E dizem isso porque o narrador, ele dá sinais de que essas testemunhas, de fato, têm uma conexão com 2 profetas do Antigo Testamento. Se não, vejam só aqui. Capítulo 11, versículo 5. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessa testemunha sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Agora observe agora que existe assim característica de 2 homens do Antigo Testamento, de fato. Agora o narrador narra. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Qual foi o profeta que choveu e não orou e não choveu? Elias. Nós não estamos afirmando aqui que uma das testemunhas é Elias.
Mas observe que existem características ali conectadas com Elias. Mas aí o narrador prossegue. Vamos lá, quem são as duas testemunhas? É a igreja como porta-voz de Deus na terra. Mas estamos aqui dando a total liberdade, desde que você não perturbe a igreja, de pensar diferente, de achar que é literalmente Elias e Moisés. Porque mesmo como tradição reformada, não acreditando que seja individualmente eles, e sim apontando para a igreja, existe conexão aí. Vamos lá então, a leitura continua. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue. Qual foi o homem que orou por ordem de Deus e as águas foram transformadas em sangue? Moisés, Antigo Testamento. É a partir daí que alguns colegas entendem que essas duas testemunhas que surgirão e pensam no futuro, de fato será literalmente Moisés e literalmente Elias. Mas, queridos, a tradição majoritária reformada entende, numa hermenêutica com muita força, e ainda que tenha características desses homens, as duas testemunhas, com características de Elias e Moisés, apontam para a igreja. É a igreja da terra. As duas testemunhas são símbolo da missão profética da igreja na terra. É assim que a tradição majoritária na hermenêutica reformada entende. Essas duas testemunhas são símbolos da missão profética da igreja. As duas testemunhas, segundo, apontam para a sua missão de mártires, de testemunhar. São testemunhas de Deus na terra. As duas testemunhas pregam a palavra no poder e pelo poder do Espírito Santo. Aí vocês, como assim? Volte um pouquinho. Novamente o versículo 4. As duas testemunhas aqui também, numa linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4, elas também são chamadas de quê? Apocalipse 4:4, ou 11:4, perdão. Vamos ler juntos? São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vejam, essa linguagem está lá em Zacarias capítulo 4. Qualquer comentarista bíblico, William Hendricks, Kistemark, Hernando Dias Lopes e tantos outros vão evocar Zacarias também. Então vejam, João, movido pelo Espírito Santo, ele busca lá em Zacarias também e diz que essas duas testemunhas são duas oliveiras e os candelabros. Queridos, prestem bem atenção. Em Apocalipse, como o Senhor simbolicamente chama a igreja? Por exemplo, no primeiro capítulo. Como a igreja é ali simbolizada? A igreja lê a Bíblia, não lê? Os 7 candeeiros. Também chamada de 12 tribos. Ainda que seja a oliveira Israel e a igreja, os gentios enxertados nela, Romanos capítulo 9, 10 e 11. Mas é a igreja. Aqui no capítulo 11, ela é chamada de santuário de Deus, numa linguagem simbólica. Observem os 2 primeiros versículos do capítulo 11, Breno. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus. Também a tradição bíblica reformada, na sua hermenêutica, entende que aqui aponta para a igreja. Aliás, na carta aos Coríntios, Paulo diz, ai daqueles que tentarem destruir o santuário de Deus. E lá na linguagem de Paulo, quem é o santuário de Deus? A igreja. Então essas duas testemunhas apontam para a igreja como porta-voz de Deus. Os juízos estão sendo manifestados. E essas duas testemunhas
A igreja continua na sua missão profética, na sua missão querigmática, pregando a palavra, na sua missão de testemunhar. Cristo disse: e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Com característica de profetas. E é por isso que o narrador, ele usa semelhanças de Elias e Moisés. É a igreja. E por favor, fique tranquilo se você me procurar depois e dizer eu discordo, porque eu já li uns 500 comentários sobre isso. Tu não vai me assustar em nada e eu nem vou te perturbar. O importante é que você entenda isso aqui. Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia. O Senhor, Ele teve sempre o prazer de usar duas testemunhas, representando também a igreja. Lucas capítulo 10. Logo o primeiro versículo, sonoplastia, toda a igreja conclua agora. Foi baixo. Sonoplastia. Amém. Isso é ato de adoração a Deus. Reconhecer os talentos e os dons dos nossos irmãos. Isso é cultura da honra na perspectiva bíblica e reformada. Então aprenda a fazer isso. Depois de sair daqui, abraça os irmãos que cantaram, que nos ajudaram a cantar. Muito obrigado, meu irmão. Vocês foram bênção para nós hoje. Os que tocaram, muito obrigado, meus irmãos. Vocês nos auxiliaram. Deus seja louvado pela tua vida. Tá bom? Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Os 70 representa quem aí, gente? Os 70 aí que ele designou representa quem? Qual ente? A igreja. Agora, ele vai além e diz o quê? E os enviou de 2 em 2. Então, não é assim afirmar que as duas testemunhas apontam para a igreja sem base bíblica, não. Há bases bíblicas. Para os que discordam também, eles apontam que tem bases bíblicas. Agora vejam, o essencial é entender mais ainda que se são indivíduos históricos ou se é símbolo que aponta para a igreja, que é a nossa posição, o que eles estarão fazendo aqui? Uma missão profética, chamando os homens ao arrependimento e a crerem em Jesus Cristo. Estarão aqui numa missão querigmática, pregando a palavra, pregando o evangelho. E como? Como oliveiras, como candelabros, ou seja, no poder e pelo poder do Espírito Santo de Deus. São os juízos descendo, os homens com mais raiva da igreja. E a igreja não se cala, ela continua: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Os homens com raiva, os homens perseguindo, juízo de Deus. E a igreja: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo. Um sendo morto ali, outro sendo morto acolá, uma decapitação lá do outro lado do oceano, e a igreja: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo. Essas são as duas testemunhas. Onde vai estar a igreja? Enquanto o juízo de Deus, simbolizado pelas 7 trombetas, estarão sendo lançados sobre a terra. Já estão e serão dentro de uma progressividade e vão se intensificar. Lembre-se que na 4ª trombeta é dito o quê? Marília? Vitor? Ai. Ai. Ai dos que habitam na terra, Raul Gil. Mas esse ai, Raul Gil, é para quem não está em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, Gustavo, não. Para aqueles que estão em Cristo, as trombetas têm outra mensagem. Está lá em Lucas. Cristo disse: quando essas coisas começarem a acontecer, paráfrase com a permissão do meu rei,
não baixem as vossas cabeças. Quando essas coisas começarem a acontecer, interpolação, não se entristeçam. Quando essas coisas começarem a acontecer, diz o rei, erguei as vossas cabeças, porque é um sinal de que a vossa redenção se aproxima. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo! Onde estará a igreja enquanto as 7 trombetas estão sendo tocadas dentro de uma progressividade e o juízo se intensificando? Testemunhando, pregando o evangelho, é sangue derramado, e a igreja falando, ela jamais vai se calar, Camuel e Raquel. Agora, se você pegar o comentário de Apocalipse do príncipe dos pregadores do Brasil, que Deus o abençoe, que Deus o preserve, que Deus o livre da queda dos holofotes, ele mesmo prega sobre isso, o reverendo Hernando Dias Lopes, já pegando um carona com outro servo de Deus, como o Kistemac, William Hendricks, você vai ver que doravante 4 pontozinhos aqui, oriundo de lá do comentário dele, viu? Dando mérito a quem merece o mérito. A essa igreja aqui, que os juízos estão descendo, trombetas. Veja comigo o capítulo 9, rapidinho aí, por favor. Capítulo 9 de Apocalipse. Vejam, aqueles que não se arrependeram, deixe-me adiantar aqui para não prender vocês. O narrador fala que mesmo assim os homens não se arrependeram. No capítulo 9, no capítulo 10. Como a minha memória hoje me traiu. Versículo 20, meu guerreiro, muito obrigado. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. O resto da humanidade com cheiro no coração, guerreiro. Deus seja louvado. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. E esses que não se arrependeram estarão fazendo o que contra a igreja? Partindo para cima dela. São os juízos de Deus descendo e eles, por não se arrependerem, com raiva da igreja. Observe que no capítulo 11, o que é que o narrador narra aqui, queridos? Depois que elas são mortas, depois que a igreja ela é pisada, no capítulo 11 o narrador diz que os homens farão festas, porque as testemunhas foram pisadas. Eles perturbam a terra. Versículo 10 do capítulo 11. Vejam, os que não se arrependerem e continuam sem se arrepender, quanto mais o juízo desce, aí eles vão para cima da igreja. E o versículo 10 diz, observe aí, os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Se alegrarão ao ver a igreja sendo pisada. Se alegrarão ao ver a igreja aparentemente derrotada. Se alegrarão ao ver a igreja aparentemente sangrando. Mas aí, uma mensagem de consolação para essas duas testemunhas que são símbolos da missão profética da igreja. Essas duas testemunhas que são símbolo da missão querigmática da igreja, pregar a palavra. Essas duas testemunhas que são símbolo da missão de testemunhar da igreja. Essas duas testemunhas que são oliveiras e candelabros, que testemunham no poder e pelo poder do Espírito Santo. Aliás, lá em Zacarias nos é dito, o miolo da mensagem não é por força, nem é por violência, e sim pelo Espírito de Deus. Para a igreja, como porta-voz de Deus na terra.
perseguida. Consolação, número 1. Ela jamais será calada até que cumpra cabalmente o seu ministério de proclamar. A igreja jamais será cabalmente calada até que ela cumpra a sua missão profética, querigmática e martírica. Então vamos lá então para os versículos 5 e 6, parte A. Observem o capítulo 11. Vejam comigo, por favor. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora o versículo 7, parte A. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, quando tiverem concluído o testemunho que deve dar, aí sim surge a besta. Aí surge a besta do abismo, com a autorização do Senhor, linguagem simbólica, que lá em Apocalipse 12, 13, tanto aponta para a besta que emerge do mar, o estado ante Deus, que vai pisar com a sua bota sobre a igreja. Mas também tem uma besta que emerge da terra, a falsa religião. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, aí Deus vai liberar a besta que surge do abismo, fará guerra contra elas. Ninguém vai calar a igreja, as duas testemunhas, com a sua missão profética, querigmática e martírica, até concluir a missão. Então a igreja não deve se calar. Deus sabe a hora certa. Agora, fato é, quando for concluída, Ele consentirá que a besta guerreie contra as duas testemunhas, contra a igreja. E aí é o segundo ponto. As duas testemunhas, símbolo da igreja, na sua missão profética, na sua missão querigmática, na sua missão martírica, ela continuará sofrendo perseguição. E também ela será morta. Aparentemente vai aparentar para o mundo que a igreja foi destruída. Mensagem de alerta para quando essas coisas acontecerem, quando não sabemos, não se assuste. Continuação da leitura, versículo 7. Quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Perseguição, ela vai ser mais ainda intensificada. A besta vai fazer o que com a igreja? As duas testemunhas. A besta vencerá, queridos, com o consentimento do Senhor. A besta vencerá e matará as duas testemunhas. Esse é o segundo ponto aqui. Pode parecer assustador, mas não é. É consolador. Como é que é, pastor? É consolador saber que a besta um dia vai pisar com a sua bota a igreja. É consolador não por conta do pisão, não em virtude do pisão que ela vai dar, mas porque o Senhor já nos diz. Porque aqui é o terceiro ponto. Temporariamente, a besta vencerá. E a igreja será morta, ela vai parecer para o mundo que ela foi destruída. O narrador diz: e os cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade. Queridos, para aqueles tempos, cadáveres não sepultados era humilhação total. Quando
um rei era morto e não sepultava o rei, era abuso total, porque havia até acordo entre os reis nas guerras, de pelo menos o rei morto ser sepultado, deixar que o seu povo sepultasse o rei morto. E aqui diz que eles não irão sepultar os cristãos, ficarão ali como objeto de zombaria, escarnecimento, desdenhamento. Então vejam, dissemos aqui primeiramente que a igreja jamais será calada até que ela conclua a sua missão profética, querigmática e martírica. Segundo, até lá, ela pregando e perseguição, ela pregando e morte. Mas chegará um dia que vai aparentar que ela foi totalmente destruída com o consentimento do Senhor. Vai aparentar total humilhação, cadáveres nas ruas. Vai ser tão terrível que o narrador continua narrando no versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplarão os cadáveres da igreja, ou seja, das duas testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Já pensou, queridos? Se alegrarão com a morte, com a humilhação da igreja. Você que acha que, como é que pode Deus mandar pessoas para o inferno? Ele não vai mandar nenhum serafim para o inferno. Ele não vai mandar nenhuma pessoa perfeita para o inferno. Ele vai mandar impenitentes, arrogantes, pecadores. É Ele que vai mandar. É por isso que Ele continua chamando hoje: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas é necessário que a igreja também esteja preparada. A Bíblia diz que ela não será calada até que cumpra a sua missão profética, querigmática e martírica. Mas também, número 2, é ela cumprindo a sua missão profética, querigmática e martírica, debaixo de perseguição. E Deus vai consentir ainda um momento tão pesado. É como se ela tivesse sido destruída, morta. Terceiro, haverá festa na terra. Haverá festa do mundo, ainda que uma festa temporária. O mundo vai dizer: aqueles que nos perturbavam, já era. Teve um rei no Antigo Testamento que olhou para um profeta e disse: ó perturbador de Israel. Qual foi o rei? Ou qual foi o profeta? Se você citar o profeta, você já deu uma pista boa, a sua memória vai lembrar. Qual foi o profeta? Alguém citou aí. Não fique com medo não. Bem, a minha memória também falhou aqui, ó. E eu fui socorrido pelaquela preciosidade. Queridos, perfeito só tem um. Qual é o nome dele? Jesus. Olha, quando você entende que perfeito é Ele, você vive sem máscara. Você não tem problema de dizer: a minha memória hoje me traiu. Porque a glória é dele, é Ele, é somente Ele, é para sempre Ele, Jesus. Que você não saia daqui dizendo: ó grande pregador, pobre de mim. Não, saia daqui dizendo: ó grande Senhor, ó grande Salvador, ó grande pastor, Jesus Cristo. Aí eu vibrarei com você. É Ele, é somente Ele, e ninguém mais. Ana Flávia Gil de Souza. Então se prepare, meu irmão. Olhe para o cenário político, geopolítico do mundo. Perceba se a coisa não está dando sinais. Perceba. Enquanto isso, às vezes os cristãos brigando por coisas efêmeras, passageiras, perdendo tempo com aquilo que a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Aí Cristo chama e diz: entesourem nos céus.
Façam poupança nos céus. É para você não sair daqui perturbado. Como fazer isso? Ganhe dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Agora, pronto, eu não entendi, foi nada. O pastor evoca, reverbera a fala do nosso rei, dizendo: em tesouro e nos céus. Aí vem dizendo: ganhe muito dinheiro. Calma, eu vou completar. Ganhe muito dinheiro e invista no reino. Invista no reino, invista em pessoas, invista no reino, invista em pessoas. É isso, entesourar nos céus. Quem tem uma empresa, bote outra, mas que o lucro dela seja investido no reino, porque tudo é dele, até a vida que você tem. Se você está respirando aqui, é Deus que te dando a chance para respirar. Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24. O mundo vai estar vibrando, mas aí, ditado popular, Laís, olhar para mim, Laís. Esse olharzinho seu, Laís. Eita. O Senhor Jesus conhece teu coraçãozinho, viu, Laís? Deus no comando, Laís. Nós não estamos pregando aqui para número de CPF. Nós não estamos pregando aqui para número de cartão de crédito. Nós não quantificamos a membresia da igreja. Cada pessoinha aqui tem nome. E Jesus a conhece pelo nome. Ele olhou para Maria e disse: Maria. Quando ela chamou pelo nome, ela disse: Rabone, mestre. Ele conhece você pelo nome. Aliás, aquele que conhece você pelo nome, ele está aqui, no meio da igreja, andando na igreja. Ah, não, para, pastor, aí foi além. Por favor, gente, é Bíblia. Apocalipse, 1º capítulo, diz que ele foi visto no meio dos 7 candeeiros. Quem foi visto no meio dos 7 candeeiros? Quem foi visto no meio dos 7 candeeiros? Eita, eu vou propor ao colégio pastoral para fazer o dia de buchada com Bíblia, para fortalecer o povo. Ah, eu não gosto de buchada não, então a gente faz outra coisa. Mocotó com Bíblia. Quem foi visto no meio dos 7 candeeiros? Oh, maravilha! Foi tão bacana que vamos pedir de novo. Quem foi visto no meio dos 7 candeeiros? Jesus. Que os céus ouçam, que os petrolinenses escutam, e que o inferno se abale, porque é Ele, é Jesus. Essa igreja presbiteriana reformada, ortodoxa, ortoprática e ortopática, ela só não é chata. É Bíblia, Bíblia e ponto. Mas, gente, ele não foi visto só andando no meio da igreja, não. Dida, Anastácia, Joana, Luz e Lúcia, Fábio, Gi. Ele foi visto só no meio dos candelabros, não. Capítulo 2 de Apocalipse, ele é visto como? Crente presbiteriano conhece a Bíblia, não é, pastor Fabiano? Em Apocalipse 2, ele é visto fazendo o quê? Além de estar no meio da igreja, quando o Senhor se dirige à igreja de Éfeso, lá é dito que ele está fazendo o quê? Inerte, com os braços cruzados? Não. Aquele que anda no meio da igreja. Então, meu irmão, eu afirmo tranquilamente, ele está aqui, e ele não está aqui com os braços cruzados. Ele está andando no meio da sua igreja. Ele está andando no meio da sua igreja. Ele está pronto como Senhor suzerano, bondoso, misericordioso. Ele está pronto para que você atenda ao seu convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está no meio da igreja, andando no meio da igreja para oferecer alívio que somente Ele pode dar. Como é que está a tua alma?
Ele está no meio da igreja, andando no meio da igreja, para oferecer aquilo que somente Ele pode oferecer: salvação, libertação, justificação, reconciliação, regeneração, vida eterna. E hoje eu estou power, turbinado, 5.0, no Senhor e para a glória do Senhor. Se Jesus não te empolga, eu vou orar por você, pois Jesus nos empolga. Vou beber água. Não é nada. Não é Jajá. Cadê Jajá, minha baixinha? Está ali, menina. Aí quando eu chego em casa de meu filho, você vai quebrar aquele púlpito. Aí eu faço. Foi devagar. O mundo vai estar. Aqueles que nos perturbavam foi Acabe. Acabe olhou para o profeta Elias, que estava chamando Acabe, o povo ao arrependimento, e fez o quê? Quando Elias chegou, o profeta Acabe olhou e disse: o rei desobediente, ó perturbador de Israel. Como foi que Elias respondeu? Como profeta de Deus, missão profética, querigmática e martírica. Como foi que ele respondeu? Ó rei, me perdoe, eu estou perturbando, é? Não, meu irmão, ele respeitou o rei, mas ali é porta-voz de Deus. E como porta-voz de Deus, que os reis escutem: perturbador de Israel, és tu, ó rei. Louvado seja o Senhor. Perturbador de Israel, és tu, ó rei. O mundo vai estar cantando, porque aqueles que perturbavam o mundo, a igreja, as testemunhas, já não estão mais aqui, estão derrotados aparentemente. Mas aí, quarto e último ponto. Primeiro, a igreja não será calada até que ela cumpra a sua missão profética, querigmática e martírica. Segundo, ela vai fazer isso debaixo de perseguição. E a intensificação é morte, aparente destruição dela, consentimento do Senhor. Terceiro, o mundo vai fazer festa. Aqueles que nos perturbaram, aqueles que diziam casamento é só entre um homem e uma mulher, já eram. Aqueles que diziam sexo é bênção só no casamento, já era. Aqueles que não diziam, já eram. Aí agora observa o que vai acontecer. Vamos lá. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, todos juntos agora, entrou neles um espírito de vida, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. Queridos, e as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes, e subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos a contemplaram. Só até aí mesmo. Ei, já ouviram aquele ditado popular? Eu sei que às vezes muitos usam pecaminosamente, não é? Então, cuidado. Quem ri por último? É melhor. Se tem um povo que cabe esse ditado, é a igreja. O mundo vai rir primeiro. A igreja vai rir por último. Mas segundo a Bíblia, quem ri por último, ri melhor. Aquele que é a ressurreição e a vida vai fazer a sua igreja voltar gloriosa. Aquele que jamais abandonará a sua noiva entrará em cena e vai fazê-la voltar. E vai dar a ela o estado de glória, as bem-aventuranças, a beatificação, as benesses celestiais subam para cá. Então, igreja do Senhor, 2 testemunhas.
Ou se você acha que é Elias e Moisés, não vou brigar com você. Aponta também para a igreja. Moisés apontava, falava da lei. Elias apontava para o evangelho. Profetas, leis e profetas. Preparemos-nos, pois, atentemos, pois. A igreja não está num parque de diversão. Ela não está num passeio, num cruzeiro a passeio. Ela está num navio de guerra. Preste bem atenção. A igreja não é um cruzeiro de passeio. Ela é um navio de guerra. Agora o seu poder bélico não é dos homens. O seu poder bélico é o poder de Deus, é a armadura de Deus. O seu poder bélico é o cinto da verdade. O seu poder bélico é a couraça da justiça. O seu poder bélico é o escudo da fé. O seu poder bélico é as botas do evangelho da paz. O seu poder bélico é o capacete da salvação. E o seu poder bélico é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós somos um navio de guerra do Senhor e ninguém vai nos parar, ninguém vai nos calar. E quando chegar o dia e Ele consentir que a igreja seja calada, vai ser por pouco tempo, porque o dono da igreja vai entrar em ação, vai fazê-la ressurgir. E aí glória, glória, glória e glória. Efésios 5 diz que Ele vai apresentar a igreja a si mesma, sem mácula, sem ruga, mas gloriosa. Efésios capítulo 5. E já vou encerrar. Mas eu lamento dizer que eu preciso encerrar dizendo o seguinte. É triste essa parte aqui. Observe comigo aqui. No versículo 11 novamente. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte, vindo do céu, dizendo-lhes, subam para cá. Vou ler ali. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos os contemplaram. Agora observe a sequência, queridos. Todos juntos. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto, morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. É triste dizer, quem ri primeiro chorará para sempre de amargura espiritual. Está aí. Quem ri por último, em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo, ri melhor. Então, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, como as 2 testemunhas de Deus, nesse processo do derramamento das 7 trombetas, prossigamos com a nossa missão profética, querigmática, martírica, no poder e pelo poder do Espírito Santo. Prossigamos entendendo que ninguém vai nos calar, até que cumpramos a nossa missão. Mas também entendamos, por favor, Ele vai consentir com perseguição, Ele vai também consentir até mesmo com a morte, uma certa aparente destruição. Entendamos que o mundo vai sorrir, achando que a igreja desapareceu, foi destruída, eliminada. Mas atentemos, quem ri por outro ri melhor. Da parte de Deus, a igreja vai ressurgir no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Então prossigamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, prossigamos na nossa missão profética, querigmática, martírica. Não permitiremos que ninguém nos cale,
que os petrolinenses ouçam esta porta-voz de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Clamemos os petrolinenses: ó, reconcilie-se com Deus. Ó, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Eu não sei você, mas é que agora dá vontade de pegar um megafone, né, mulher? E sair no centro de Petrolina parecendo um doido. Porque é assim que seremos encarados sempre. Oh, reconcilie-se com Deus. Oh, reconcilie-se com Deus. Mas foi para isso que fomos chamados. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Rickson, e toda a igreja diz...